Shabbat Shalom, meus amados, a palavra do Eterno nos diz: Zahu Eition HaShabbat Lekadishu, lembra-te do dia de Shabbat para o santificar. Queridos amados, hoje vamos examinar a Parashá Korah e no texto da Parashá Korah nós vamos examinar na porção da Torá, Números, capítulo 16, versículo 15, que diz assim a palavra de Deus. Então Moisés irou-se muito e disse ao Eterno: não atentes para a sua oferta, nem um só jumento tomei deles, nem a nenhum deles fiz mal. Então, queridos, nós vemos aqui Moisés, ele estava sendo provocado por Coré e por Datã e Abirão e também por vários homens de prestígio em Israel, no deserto, na caminhada do deserto, e Moisés estava sendo provocado, questionado, sobre as situações que aquele povo estava passando no deserto. E Coré, ele estava acusando Moisés perante a congregação, e estava a congregação se colocando ao lado de Coré contra Moisés e contra Arão. E Moisés, aqui nesse momento, ele diz assim: não atentes, Eterno, para a oferta deles, nem um só jumento tomei deles. Eu queria que a gente observasse essa palavra, nem um só jumento tomei deles. Moisés era um homem fiel a Deus. Ele não pegou nem um jumentinho sequer de toda aquela congregação para ele próprio. Por quê, meus irmãos? Porque ele era fiel a Deus. Ele estava ali não para receber bens materiais, mas ele estava ali com a missão de conduzir aquele povo para fazer a vontade do Eterno. E nós vemos um paralelo nessa mesma Parashá, que é a Parashá Korah. Nós vemos um paralelo no texto da Torá, de Números 16, com o texto da Haftará de 1 Samuel, capítulo 12. E nós vamos ver aqui, queridos, que em 1 Samuel, capítulo 12, Samuel está perante o povo de Israel no momento em que ele está também diante de Saul, que foi recém-escolhido como rei de Israel. Então Samuel diz assim no verso 3, também está dentro dessa Parashá, no texto da Haftará, desse Shabat, está dizendo aqui Samuel: eis-me aqui, testificai contra mim perante o Eterno e perante o seu ungido, que é o Saul, a quem o boi tomei, a quem o jumento tomei, usa a mesma expressão de Moisés, e a quem defraudei, a quem tenho oprimido, e de cuja mão tenho recebido suborno, e com ele encobri os meus olhos e vou-lo restituirei. Então disseram, o pessoal da congregação: em nada nos defraudaste, nem nos oprimiste, nem recebeste coisa alguma da mão de ninguém. Então, veja bem, irmãos, que ali Moisés, amém, ele fala perante o povo de Israel no deserto, diz: de quem eu tomei um jumento sequer? Ele não tomou nada para si, irmãos, porque o coração de Moisés não estava nas coisas materiais. Ele tinha uma missão de liderar o povo para fazer a vontade de Deus. A mesma coisa o Samuel. Samuel tinha uma missão de conduzir o povo de Israel para fazer a vontade de Deus, e ele diz ali perante o povo de Israel, quando ele vai passando o comando, a direção de Israel para Saul, ele diz para o povo de Israel: de quem eu tomei um jumento sequer? Também ele fala isso em 1 Samuel 12, verso 3, a mesma expressão que Moisés disse em Números 16, 15. E olha que Moisés e Samuel veio 500 anos depois de Moisés, mas o mesmo Espírito Santo estava em Moisés, estava em Samuel, porque eles não pegaram um centavo sequer do povo, meus irmãos. Nem um boi, nem um jumento sequer durante todo o seu ministério. Isso é importante demais, irmãos, porque nisso nós vemos a fidelidade a Deus. Não usaram a obra de Deus
para enriquecer. Não usaram a obra de Deus em benefício próprio. Esse é o recado da Paraxá também, irmãos. Porque exatamente a Paraxá Corá, e no mesmo Shabat, a Haftará, em 1 Samuel, fala a mesma expressão, Moisés dizendo, de quem eu tomei um jumento sequer? E Samuel dizendo, de quem eu tomei um jumento sequer? Por quê, irmãos? Porque Deus está dizendo que os dois líderes dele, que fizeram a sua vontade e estão no céu, não receberam um centavo sequer pela obra que fizeram aqui na terra e ganharam o céu. Aí está a diferença, meu amado. A gente tem que saber essa importância de servir ao Eterno sem interesse material, irmãos. Mateus 10, Yeshua diz assim, para os discípulos, inclusive nós, não só aqueles discípulos daquela época, mas nós também. Yeshua diz assim, Mateus 10, verso 7, e indo, pregai, dizendo, é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça dai. Queridos, veja bem, muita gente quer obedecer, curar os enfermos, limpar os leprosos, ressuscitar os mortos, expulsar os demônios. O de graça recebeste, de graça dai, a grande maioria das lideranças não quer obedecer isso não, irmãos. Quer vender a bênção. E isso aí é anticristão, é antibíblico, é anti-Yeshua. E Yeshua disse, de graça recebeste, de graça dai. Ele disse isso para os discípulos que vão fazer a sua obra. Assim foi Moisés, assim foi Samuel, assim estão aqueles que estão no céu. De graça recebeste, de graça dai. Aqui diz também, irmãos, em 2 Reis, capítulo 5, que Eliseu mandou Naamã, que era estrangeiro, para ficar curado da lepra, se banhar 7 vezes no Rio Jordão. Naamã, ele se banhou 7 vezes no Jordão e ficou purificado. Está aqui, 2 Reis 5,14. Vamos aqui a esse pequeno texto. Então desceu e Naamã mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou-se como a carne de um menino, e ficou purificado. E então voltou o homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e chegando, pôs-se diante de Eliseu e disse, eis que agora sei que em toda a terra não há Deus senão Israel. Agora, pois, peço-te que aceites uma bênção do teu servo. Ele queria dar um pagamento para Eliseu. Aí, no verso 16, Eliseu responde, porém Eliseu disse, vive o Eterno, em cuja presença estou, que não a aceitarei. E Naamã instou com ele para que aceitasse, mas Eliseu recusou. Aleluia. O mesmo Espírito Santo, meu amado, que estava em Moisés, que estava em Samuel e que estava em Eliseu, 300 anos depois de Samuel, 400 anos depois de Samuel, então 900 anos depois de Moisés, aleluia, que estava em Eliseu, aleluia, louvado seja Deus. Os 300 anos depois de Moisés, mais precisamente, nós vemos, meus irmãos, que o Espírito Santo fez com que esses homens de Deus não aceitassem pagamento nenhum, nem um centavo sequer pela obra que fizeram ao Eterno. E nisso está a palavra de Yeshua. De graça recebeste, de graça dai. E o significado de amor no hebraico, meus irmãos, que é ahavat, quer dizer dar sem esperar nada em troca. Porque, meus irmãos, quando se vende a bênção, olha, você vai receber uma bênção e você tem que dar um dinheiro, um voto, alguma coisa, meu amado, isso é antibíblico, não está na Bíblia. Está dizendo o contrário, dê de graça. O que você recebeu de graça, dê de graça. Não queira nada para si. Meus irmãos, isso é muito importante. E essa é a chave dessa Shabat, uma das principais chaves. Moisés diz,
nem um jumento dele tomeis. Samuel diz, nem um jumento dele tomeis. Eliseu não aceitou nada, ainda mais que Naamã insistiu com ele, e Naamã trouxe muita coisa de riqueza para Eliseu, Eliseu não aceitou nada. E Yeshua, depois quando veio, disse, olha, no reino dos céus é de graça dai, de graça recebeste, de graça dai. Querido amado, esse é o Espírito Santo. Não adianta a gente falar de Espírito Santo se não demonstrar que o Espírito Santo, a maior demonstração de que o Espírito Santo está na nossa vida é fazer as coisas de graça. Louvado seja Deus. Porque de graça recebeste. O Espírito Santo estava sobre Moisés, estava sobre Samuel, estava sobre Eliseu, estava sobre Yeshua e está sobre Yeshua, porque o Espírito Santo é dado por Yeshua. Mas o Espírito Santo, ele se verifica pelo testemunho de graça recebeste, de graça dai. Que o Espírito Santo continue falando ao teu coração, meu irmão, minha irmã. Shalom, Shabbat, Shalom. Amém e amém.